ler com a guia do seu Santo Bom Espírito. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, revestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. Irmãos, nessa passagem aqui, o apóstolo Paulo está dando um ensinamento muito importante. Irmãos, da onde nós buscamos poder, da onde nós buscamos a capacidade para caminhar com Deus, para fazer alguma coisa. E no mundo hoje, as pessoas gostam muito de dizer que existe uma força interior dentro de nós. O mundo sempre diz, busque a capacidade que há em você. Busque a força interior que há dentro de você. Você tem que despertar essa força interior. Mas a palavra de Deus, ela falou o contrário. Você não tem força nenhuma. A palavra de Deus falou o contrário. Você não tem capacidade nenhuma. A força tem que vir de fora. O apóstolo Paulo está dizendo, a força tem que vir de Deus. A capacidade tem que vir de Deus. Então, espiritualmente, muitas vezes até materialmente, quando a gente fala, mas eu não consigo fazer isso, busque a força em Deus para fazer aquilo que você deve fazer. Não tem, se a força não está em você, pelo menos você já sabe que não tem força nenhuma. O problema é quando as pessoas acham que tem força em si mesmo para fazer alguma coisa. Então, se você não tem força, já é uma boa coisa. Mas busque a força no Deus Todo-Poderoso. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos? Então, o Evangelho é algo que não vem de dentro de nós, ele vem de fora para dentro, É a palavra de Deus. E a força de Deus também não vem de dentro de nós, vem de fora para dentro, vem de Deus. Deus não nos escolheu porque Ele viu que nós éramos fortes e bons para trabalhar na obra de Deus e por isso que Ele nos escolheu. Não, Ele nos escolheu simplesmente por graça e por misericórdia. E porque Ele nos escolheu, Ele nos fortalece. Mas é nossa obrigação buscar o tempo inteiro essa força e esse fortalecimento no Senhor. Irmãos? E Ele vai dizer, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Depois o apóstolo Paulo vai dizer, vocês têm que se revestir da armadura de Deus, porque o diabo vai vir atacar vocês. Hoje em dia, muitas igrejas estão pregando e ensinando que se você caminha com Deus, se você busca Deus, não tem prova, não tem dificuldade.
Se tem alguma prova, alguma dificuldade, tem alguma coisa errada com você, porque não tem que ter prova. Não, o apóstolo Paulo está dizendo, não, o diabo vai, vocês estão caminhando com Deus, o diabo vai vir atacar vocês. Não adianta orar para Deus e pedindo, Deus não deixa eu passar luta nenhuma. Deus não deixa eu passar prova nenhuma. Senhor, não deixa eu passar por mais que a minha vida seja perfeita, que nada... Não, o apóstolo Paulo está dizendo, não, o diabo vai vir atacar vocês. Vocês vão passar por provas. Vocês vão passar por tentação. Sabe, essa é a vida do crente. Sabe, a vida do crente não é Deus arrancando todas as pedras do caminho para que a gente possa passar tranquilamente. Não. A palavra de Deus, sabe, é a gente passando por cima dos obstáculos, vencendo os obstáculos, irmão, não se deixando cair ou não se deixando seguir em frente por causa dos obstáculos. Então o apóstolo Paulo está dizendo, revestivos de toda a armadura de Deus. Por que o apóstolo Paulo agora vai usar uma linguagem de uma armadura? A armadura de um soldado romano. Por que ele usa essa linguagem de armadura? Por que ele faz essa comparação? Porque ele está falando sobre coisas espirituais. E para explicar coisas espirituais é muito complicado. Porque as coisas espirituais, muitas vezes, ele está falando de coisas que nós não enxergamos, que não é a nossa realidade. Então, a melhor maneira de explicar sobre algo espiritual, muitas vezes, é usar um exemplo. E é por isso que Jesus Cristo usava muitos exemplos, usava muitas metáforas, usava muitas parábolas, sabe? Trazer ilustração de uma história, alguma coisa, para trazer um determinado ensinamento. E o apóstolo Paulo vai falar sobre a armadura de Deus. Vocês devem se revestir de toda a armadura de Deus. Sabe, é claro que não é uma armadura física, né? Mas é para nos trazer um ensinamento do que representa a armadura de Deus. Porque é ela que vai nos dar poder, é ela que vai fazer com que a gente vença as dificuldades, é ela que vai fazer com que a gente prossiga até o fim, firme e forte. Não queira usar o seu método, não queira fazer do jeito que você acha, do jeito que você pensa, não, tem que ser do jeito de Deus, irmãos, tem que ser do jeito de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer, depois que ele fala da armadura de Deus, ele vai falar contra o que a gente vai lutar. Ele vai dizer, porque não temos que lutar contra carne e sangue. O apóstolo Paulo vai dizer, a armadura de Deus é uma armadura espiritual, sabe? Porque a gente não tem que lutar contra a carne e contra o sangue. A nossa luta não é contra pessoas. Quando a gente acha que a nossa luta é contra pessoas, é contra o nosso vizinho, é contra o nosso irmão, é porque aquela pessoa perturba, eu vou acabar com ele, eu vou falar umas vezes. Não, a nossa luta não é contra as pessoas. Então nunca adianta a gente levar as coisas para o lado pessoal. Nunca adianta a gente querer lutar fisicamente contra alguém. Por quê? Porque a luta é espiritual e você está lutando materialmente. E se você lutar materialmente numa luta espiritual, você está perdendo a luta. Você está perdendo a guerra. Então o apóstolo Paulo vai deixar bem claro contra o que nós devemos lutar. E antes de ele falar contra o que nós devemos lutar, ele fala para nós contra o que nós não devemos lutar. Muitas vezes a melhor maneira da gente explicar para alguém o que a pessoa tem que fazer, muitas vezes é falando para ela o que ela não pode fazer. E é o que o apóstolo Paulo está fazendo. Não lutem contra os seus irmãos. Não levem as coisas para o lado pessoal. Sabe, não queiram entrar numa briga física com alguém, porque a luta é espiritual. Não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então agora o apóstolo Paulo vai mostrar para nós o nosso inimigo. Sabe, o nosso inimigo são espíritos malignos. O nosso inimigo são demônios. O nosso inimigo é o príncipe das trevas desse mundo. Sabe, é o diabo. São as hostes da maldade.
Né, irmãos? E contra esse inimigo, a única força capaz de vencê-los é estarmos fortalecidos no Senhor. Quando Jesus Cristo andou pela terra, conforme ele ia andando, sabe, os demônios se manifestavam o tempo inteiro. Aonde Jesus Cristo ia passando, os demônios começavam a se manifestar, começavam a gritar, começavam a possuir pessoas. Por que havia tanta manifestação de demônios quando Jesus Cristo estava passando pela terra? Porque naquele momento ali, Jesus Cristo estava mostrando que agora quem manda é Ele. Jesus Cristo estava mostrando para todos aqueles demônios que agora havia um valente que havia derrotado aquele valente que subjugava todas as pessoas. Então Jesus Cristo colocava eles no seu devido lugar. Jesus Cristo os expulsava, Jesus Cristo fazia eles entrarem em porcos, Jesus Cristo mandava eles abandonarem as pessoas e eles tinham que obedecer. Né? Os espíritos malignos e os demônios, eles temiam a Jesus Cristo. E é esse poder que nós precisamos buscar em Jesus Cristo para conseguir vencer esse inimigo. Não existe outro poder, não existe outra capacidade. Não há como lutar contra esses espíritos malignos e esses demônios se nós não buscarmos essa força no Senhor. Porque nós estando nele, nós temos essa força para vencer esses espíritos malignos. Né, irmãos? E o grande problema desses espíritos malignos é que nem todos os espíritos malignos ficam rolando no chão e estribuchando no chão. Muitas vezes tem aquele espírito maligno que fala com você todo dia e você não percebe que é um espírito maligno que está falando com você. Mas ele está te induzindo ao erro, ele está te induzindo ao engano, ele está te induzindo à verdade, sabe? Muitas vezes ele está alimentando o seu ego. E porque você não está fortalecido no Senhor, sabe, você não consegue perceber. E você começa a ser guiado por esse espírito maligno. Sabe, irmãos, esse é um dos piores dos espíritos que nós possamos ter. E quantas pessoas dentro da igreja não estão desse jeito? Incentivando o seu irmão a pecar, incentivando o seu irmão a mentir, incentivando o seu irmão a fazer todo tipo de coisa que desagrada a Deus, e ainda fala para ele que não tem problema não. Ele congrega há 20 anos e é assim que ele faz, e mesmo assim Deus fala com ele, mesmo assim Deus está na vida dele, mesmo assim, sabe, irmãos, muitas vezes é um espírito que está se usando a pessoa para poder falar com nós. Quando isso acontece? O apóstolo Paulo está dizendo, fortaleça no Senhor para que você possa lutar contra esses espíritos. Né? Aí vem a pergunta, mas como é que nós lutamos assim de maneira prática com esses espíritos? Como é que nós lidamos de maneira prática com essa situação? Porque falar, tem que ser revestido do Senhor e tem que lutar, não é algo que ainda falta nós entendermos mais profundamente como isso funciona. E é agora que o apóstolo Paulo vai começar a demonstrar na prática o que representa cada parte da armadura. Né, irmãos? Como que se usa cada parte da armadura? Né, irmãos? E ele vai dizer, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Né? Ele vai dizer, peguem toda a armadura. Agora eu vou falar para você de cada parte da armadura, e vocês peguem todas as partes da armadura. Não é para pegar só o que você quer, o que você pensa, o que você acha que você precisa. Não, tem que pegar tudo. Toda a armadura. E a primeira parte da armadura é: estai, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade. Né? E a primeira parte da armadura que ele fala é cingir o lombo com a verdade, ter o cinto da verdade. Né? Os soldados romanos, eles vestiam um cinto, que aquele cinto ajudava a segurar a armadura. E o apóstolo Paulo vai dizer, esse cinto é o cinto da verdade. A primeira coisa que tem que ter na vida do crente é a verdade. Deve sair a verdade da boca dele. Sabe, o que não falta hoje é crente mentiroso.
Sabe, irmãos, o que não falta hoje é crente que inventa história. O que não falta hoje é crente que nem não precisa mentir, mas ele mente o tempo todo, o tempo inteiro ele está inventando uma história, conta uma história para um, conta uma história para outro. Sabe, o crente ele tem que ser verdadeiro. Sabe, nós lutamos contra esses espíritos maus, contra esses demônios, sabe, e a primeira coisa é ser verdadeiro, mesmo que isso venha nos trazer muitas vezes consequências ruins. Nem sempre a gente dizer a verdade, sabe, é algo que vai nos trazer benefício. Muitas vezes dizer a verdade é algo que vai nos trazer consequências. Mas mesmo assim, devemos ter a verdade na nossa boca. Devemos ser verdadeiros também. Sabe, os crentes hoje, eles são uma coisa dentro da igreja e lá na casa dele eles são outra pessoa. Não é a mesma pessoa. Sabe, eu conheci pessoas que falaram assim: nossa, mas esse irmão é um caro servo de Deus. Depois, quando ele foi trabalhar junto com esse irmão lá na firma, ele falou: meu Deus do céu, esse irmão aí não conhecia não. Lá na igreja, lá era um caro servo de Deus, sempre olhei ele com tanto respeito, tanta admiração. Eu fui trabalhar junto com ele e fiquei escandalizado. Não era o mesmo, não imaginava que ele era desse jeito. Sabe, devemos ser verdadeiros. Aquilo que você é aqui dentro da igreja, você tem que ser lá na empresa. Você tem que ser em todo lugar. Não usamos máscaras. Nós somos verdadeiros. Quando olham para nós, realmente estão olhando para nós, dentro da igreja e lá na nossa casa. Essa é a primeira arma do crente para lutar contra os espíritos maus, contra os espíritos malignos. Primeira arma. Depois ele vai dizer: e vestida a couraça da justiça. Irmão, couraça da justiça. O soldado romano, ele usava uma couraça. E quando ele era atacado por algum lugar onde ele não tinha visto, né? Ele era pego de surpresa. A única coisa que tinha para proteger ele era a couraça que ele vestia. Era a única proteção que ele tinha se ele fosse pegado desprevenido. Né? E o apóstolo Paulo está dizendo: muitas vezes nós vamos passar por situações que nós não esperamos. Muitas vezes nós vamos lidar com adversidade que nós não temos como fugir delas. E a única coisa que vai nos proteger é a couraça da justiça. A única coisa que vai nos proteger o que é a couraça da justiça? É a nossa santidade cristã. Né, irmãos? A gente vive uma vida santa, a gente caminha uma vida santa, sabe, irmãos? E quando a gente não conseguir se desviar do mal e a gente não vê o mal, sabe, irmãos? Deus vem e Deus nos guarda. Deus vem e Deus nos liberta. Né, irmãos? O crente sem santidade, sabe, abre um portão enorme para espíritos maus, para espíritos malignos, para todo tipo de abominação entre dentro da sua vida. Mas o crente que anda em santidade, ele veste uma couraça que é impenetrável. Ele se desvia do mal o tempo inteiro, mas num momento quando ele não enxerga o mal, ele é pego desprevenido, sabe? Deus o protege. Né, irmãos? E ele vai dizer, a próxima parte da armadura: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Né, irmãos? A armadura do crente é calçar o evangelho, calçados os pés na preparação do evangelho, os sapatos do evangelho, né? O soldado, ele usava um calçado, né? E o apóstolo Paulo está dizendo: nós também temos que vestir o calçado. Nós temos que pregar o evangelho, nós temos que nos colocar a caminho, nós temos que ir anunciar o evangelho. Essa é uma forte arma contra os espíritos malignos, contra os espíritos demoníacos. Né, irmãos? Não dá para a gente conhecer a verdade e não fazer nada. Não existe isso. É a mesma coisa o soldado vestir a armadura e não vai para a guerra, fica dentro de casa. Não dá, ele tem que ir. Né, irmãos? Nós, como crentes, nós não vamos nos isolar num mosteiro para manter a nossa santidade. Não. Nós, como crentes, nós estamos no mundo
E vamos conviver com pessoas ímpias, mas anunciando o Evangelho da paz, anunciando a verdade para eles, mostrando para eles a luz de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, coloquem essa parte da armadura também, coloquem-se a caminho. Né, irmãos, quantos crentes hoje, muitas vezes eles reclamam, eu queria tanto congregar, eu queria tanto buscar Deus, eu estou tanto crente, eu queria tanto congregar, não tem igreja, sabe, muitas vezes era só ele pegar um ônibus e congregar numa igreja lá, mas tem que pegar um ônibus, não, dá muito trabalho. Sabe, irmãos, ele não se dispõe a ir para buscar a Deus. Ele não se dispõe a fazer nada. Sabe, irmãos, essa facilidade, muitas vezes as pessoas caem, as pessoas não congregam, não caminham com Deus, porque essa facilidade muitas vezes mata muitos crentes. Sabe, os crentes muitas vezes querem congregar na rua de casa. E se não tiver na igreja na rua de casa, ele não congrega. Ele não se põe a caminho, ele não busca Deus, sabe? Se tiver que caminhar para buscar Deus, caminhe. Quando Jesus Cristo cumpria o seu ministério, quando os apóstolos cumpriam o seu ministério, para eles irem para algum lugar, muitas vezes eles caminhavam 2, 3, 4 dias, uma semana caminhando para anunciar o Evangelho para alguém, para depois voltar mais 4, 5 dias. Hoje em dia a gente pega um ônibus ali, tiver que pegar um ônibus e andar 1 hora de ônibus, depois voltar, não aguenta, não, sabe, não se põe a caminho, não veste os calçados do Evangelho, sabe, irmãos, a gente tem que se colocar a caminho, coloque-se a caminho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, o diabo vai atacar você. Você está com a armadura, mas o diabo está atacando você. Ele lança dardos inflamados para fazer a gente cair, para fazer a gente tropeçar, para fazer a gente desanimar. E o apóstolo Paulo está dizendo, use o escudo da fé. Use o escudo da fé, sabe, a certeza da salvação. Sabe, a certeza que muitas vezes a certeza de que nós devemos, a certeza que nós não devemos revidar o nosso próximo, mas nós devemos dar a outra face, não deixar se abater, sabe, não deixar cair no meio do caminho, sabe, use o escudo. Sabe quantas pessoas estão caminhando felizes, estão caminhando alegre, estão caminhando contente com Deus, de repente um perturbado na igreja fala alguma coisa, não vou congregar mais, porque aquele irmão lá falou aquilo lá para mim, não gostei mais, não congrego mais, não, porque aconteceu essa diversidade lá na igreja lá, não congrego mais, eu não busco mais. Sabe quantas pessoas, sabe, o diabo lança um dardo inflamado, pronto, caiu o crente não quer congregar mais, crente não quer mais caminhar com Deus. O crente já se deu por vencido. E o apóstolo, isso não só dentro da igreja, mas isso também no emprego, isso também dentro da nossa casa. Sabe quantas vezes acontecem coisas que muitas vezes nós olhamos, que nós não vemos que aquilo, nós vemos que aquilo lá é sobrenatural, que está acontecendo coisas sobrenaturais ali que não deveriam estar acontecendo. E muitas vezes as pessoas estão lutando com armas humanas, estão ofendendo um ao outro, estão brigando um ao outro, estão achando ruim um com o outro. E o apóstolo Paulo está dizendo, você deveria usar o escudo da fé. Você não deveria deixar essas coisas te abater. Você não deveria deixar essas coisas te derrubar. Você não deveria, use o escudo da fé, sabe, a certeza da salvação, sabe, vale a pena você não revidar, sabe, é assim que você tem que ser, escudo da fé. Tomai também o capacete da salvação, né, irmãos, o soldado ele usa um capacete, o capacete da salvação. O apóstolo Paulo está falando, a mente de você, a sua mente deve ser uma mente cativa à verdade da palavra de Deus.
A sua mente não pode ser uma mente que fica voando o tempo inteiro, uma mente uma mente que se deixa levar pelas outras pessoas. Sabe, os crentes hoje, você mostra a verdade para eles e eles falam: amém, amém, eu creio, nossa, é assim, que bonito. De repente eles ouvem a mentira e eles falam: amém, amém, é muito bonito também essa mentira aí, é maravilhosa também. Sabe, use o capacete da salvação. Sabe, que você possa ter uma mente cativa à verdade da palavra de Deus. Sabe, nós não podemos usar um capacete da vã esperança. Sabe, as pessoas no mundo, elas usam o capacete da vã esperança. Não, eu acho, no meu entendimento, eu penso que se eu conseguir ser uma pessoa boa, fazer umas caridades assim, eu acho que eu nunca matei, nunca roubei, eu não vou na igreja, eu não congrego, nada, mas eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa, sabe, é o capacete da vã esperança. O capacete da vã esperança não vai nos levar ao nosso destino final. E quantos crentes hoje não vivem dentro da igreja desse jeito? Irmão, você não sabe, irmão, que você não podia estar fazendo essas coisas aí, que você está desonrando Deus? Não, mas eu acho, é o capacete da vã esperança. O apóstolo Paulo fala, né, sabe, não coloca o capacete da vã esperança, sabe, coloca o capacete da salvação. Tenha a sua mente cativa à verdade da palavra de Deus. É uma parte da armadura muito importante, sabe, porque se o diabo entrar nas nossas mentes, sabe, toda a armadura cai. Toda a armadura desmonta, né, irmãos? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você vê, até agora o apóstolo Paulo falou de armas de defesa. Todas as partes da armadura agora foram armas de defesa, sabe? O cinto da verdade é arma de defesa, o sapato, o capacete, a couraça, tudo, nada, ninguém, não é feito para atacar ninguém, mas agora o apóstolo Paulo está falando sobre uma arma que ataca, a nossa única arma que serve tanto para defesa quanto para ataque. Qual que é a arma? A palavra de Deus. Nós devemos saber manusear a palavra de Deus, irmãos. É com ela que nós mostramos a verdade. É com ela que nós confrontamos a mentira. É com elas que nós mostramos para o adversário, sabe, como caminhar e o que fazer. E quantos crentes hoje não manuseiam a espada corretamente? Aparece um testemunho de Jeová, falar alguma coisa para ele, ele já fica todo confuso, ele não sabe falar nada. Estou tudo confuso agora não sei mais. Eu achava que era assim, mas agora não sei. Sabe, tudo que falam para ele a respeito da palavra de Deus, que é heresia, sabe, ele não consegue confrontar nada, porque ele não manuseia a espada da palavra de Deus. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo, para que nós venhamos a vencer esses espíritos malignos, esses espíritos maus, sabe, o diabo, é preciso que nós venhamos a manejar a palavra de Deus. Né? Como que Jesus Cristo venceu o diabo no deserto? Né? O diabo falou, lança-te daqui, porque está escrito que os anjos vão pegar você. Sabe, o diabo estava deturpando a verdade da palavra de Deus. E Jesus Cristo falou, não, o que estava escrito na palavra de Deus? Na palavra de Deus está escrito, se você tropeçar, e o diabo já não, o diabo falou que não, se você se lançar. O diabo estava deturpando a palavra de Deus. E Jesus Cristo lutou contra o diabo através do quê? Através da palavra de Deus. Não está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Né, irmãos? Então como é que a gente luta contra os espíritos maus? Com a palavra de Deus. E se tem uma coisa que as igrejas estão falando para as pessoas hoje não manuseiem a palavra de Deus. Quanto menos vocês souberem manusear a espada da palavra de Deus, é melhor. Não leia a Bíblia em casa, não se esforce muito, não faça nada. Quanto menos você fizer, melhor. Fica só com o que a gente fala aqui, e tudo que a gente pregar, você não confira em casa se está certo ou está errado, porque quanto mais ignorante você for, mais espiritual você é. Sabe, irmãos, é isso que se ensina hoje dentro das igrejas. E é desse jeito que as pessoas estão cada vez mais ignorantes. E o apóstolo Paulo está ensinando, não é assim.
Manuseie bem a palavra de Deus, porque quando você ouvir uma heresia, quando você ouvir um engano, sabe, você confronta essa heresia, você confronta esse engano, e aí você vence os espíritos maus, os espíritos malignos e os espíritos demoníacos. E depois ele vai dizer: e orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com perseverança e súplica por todos os santos. E depois ele vai dizer: e vocês, quando vocês conseguirem fazer tudo isso, vocês continuem orando, vocês continuem suplicando. Não vai pensar vocês: não, agora eu já consegui, eu já alcancei um nível onde eu já aprendi, eu já estou fazendo. Não, continue orando, continue suplicando, porque você só vai permanecer de pé se Deus te fortalecer. Certo, irmãos? Então não há brecha nenhuma aqui para arrogância. Não há brecha nenhuma aqui para nós acharmos que já sabemos e já conhecemos, já estamos falando. Não, continua orando, continua suplicando, né, irmãos? Oração de súplica, pede para Deus isso: Senhor, coloca-me de pé, Senhor, me dá força, que eu possa continuar, Senhor, vencendo o mal, dá força, Senhor, que eu possa saber estar usando essa armadura, sabe? A oração para Deus não é uma lista de compras daquilo que a gente quer, né, irmãos? Mas é pedindo misericórdia para Deus, para que Ele possa nos sustentar, sabe? Porque é isso que vai manter a armadura de pé na nossa vida, né, irmãos? E depois o apóstolo Paulo vai dizer: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Você vê a humildade do apóstolo Paulo, sabe? Vocês orem a Deus por mim, sabe? Roguem por mim. Sabe, se o apóstolo Paulo pediu para que nós orássemos por ele, que era um apóstolo, alguém que foi escolhido pelo próprio Jesus Cristo, sabe, irmãos, imagina se nós não precisamos de oração. Se o apóstolo Paulo precisava de oração, pedia oração para que ele pudesse continuar fazendo o seu trabalho para com Deus, imagina nós, será que nós não precisamos? Sabe, nós precisamos muito mais do que ele, orarmos uns pelos outros. Né, irmãos? Senhor, move o coração deles, ajuda eles, transforma eles, sabe? Então, há uma intercessão, sabe? Muitas vezes Deus converte alguém, muitas vezes Deus move o coração de alguém, Deus liberta alguém, e é uma resposta às nossas orações, né, irmãos? É uma resposta às nossas orações. Não há nenhuma fórmula mágica. O apóstolo Paulo está passando essa armadura aqui, porque ele está dizendo: é desse jeito que tem que ser. Não adianta fazer objetos ungidos, não adianta querer inventar os 7 mergulhos do Naamã, não adianta querer inventar fórmulas mágicas para tentar resolver o problema, sabe? Quer lutar contra o diabo? Quer lutar contra os espíritos malignos? Quer vencer espiritualmente? Sabe, é desse jeito aqui, fortalecendo no Senhor, se revestindo do seu poder. Essa é a palavra de Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.